Eficácia na comunicação. Parte 4. Preparação de discurso. A preparação de discurso pode seguir esse roteiro que vamos estudar, não necessariamente esse, mas gostaria que esse fosse uma referência para nós. Vamos lá. Olha, na introdução da sua fala, vamos pensar no discurso mesmo. Por exemplo, de paraninfo, se você puder ser um dia, um homenageado, não é? Uma situação, enfim, a variedade de situações profissionais que você vai viver aí pela frente. Nessa introdução, momento introdutório, você deve agradecer ao apresentador, a figura desse apresentador que, afinal de contas, o introduziu ali naquele cenário. Em havendo uma mesa presente, se houver lá uma direção, um presidente, enfim, aquele que preside ou é o líder de uma determinada mesa, é preciso, depois do agradecimento ao apresentador, uma apresentação breve, se ele mesmo, o apresentador, não for também a principal personalidade depois de você ali presente. Então, se não for esse apresentador e houver, portanto, essa outra personalidade, você deve registrar naturalmente não só a presença dessa pessoa, como agradecer ao convite, que não foi o convite do apresentador para você ir ao tal evento, mas sim dessa personalidade, apresenta na ordem mesmo hierárquica, não é? Não é preciso fazer referência a todos os presentes. Eu também já vi uma apresentação em que havia 12 pessoas, não sei, então o protocolo parecia exigir que o palestrante fizesse referência a todas as pessoas, e quando esse apresentador acabou de pronunciar o último nome, uma parte da plateia, claro que já estava dormindo. Então, de forma sucinta, né? Os 2 ou 3 primeiros cargos, depois os demais presentes, as autoridades presentes, senhoras e senhores, etc, etc. Essa apresentação está aí, não precisa ser efusiva, hein? Porque afinal de contas não é um programa, não é um festival, não demonstre muita alegria, não precisa ser dramático nesse momento. Introdução que desperta a atenção da audiência. Olha, essa introdução pode, eventualmente, é claro que vai depender da situação, você se reportar ao fato do dia. Se couber, obviamente, né? Se couber a um fato do dia que, claro, tem a ver com a sua apresentação. Se você, por exemplo, o tema dessa sua apresentação for algo ligado à sua profissão, por exemplo, exatamente naquele dia, né, aqueles profissionais de uma determinada classe ali foram surpreendidos por, enfim, uma mobilização do governo que acaba mexendo, vamos dizer, com os papéis dessa profissão. Quem sabe você aproveite o mote, não é? E comece sua apresentação por aí. Mas neste momento, como você verá também em seguida, tem a ver com a função da sua fala, porque você está ali. O tornar interessante a sua presença, afinal de contas, a sua presença mesmo marcante já pode ser portadora desses significados do interesse. Então, a introdução que desperta a atenção da audiência pode ser também uma reflexão, quem sabe, de cunho rapidamente, mas muito rapidamente, filosófico, ou um convite a uma reflexão, ou uma parte, pelo menos, da reflexão que sua fala acabará por conduzindo os ouvintes. Então, um tema relacionado a essa fala, enfim, a variedade, o leque aí de opções é imenso. Você tem que ter sensibilidade para saber escolher. Porque a audiência deve ouvi-lo, claro, sua fala é portadora, não é? É portadora de bons sinais, não é? Portadora de sentido, e aqueles mais interessados em determinados aspectos relacionados a um tema em específico, eis aí um bom gancho para que você persuada seu ouvinte a manter-se ali atento à sua fala. Tudo isso feito de forma muito sutil, de forma muito elegante, sem exagero, sem supervalorizar também, nada pior do que essa primeira impressão. Trata-se de um arrogante.
ou trata-se de uma pessoa que, afinal de contas, nem sabe exatamente por que está ali. A prévia do tópico pode ser uma palavra-chave. Uma palavra-chave sobre o tema, qualquer que seja o tema. Quem vai falar sobre televisão, vamos pensar aqui, um tema candente, que começa a ganhar muita evidência. Quem sabe você se transforme num especialista em internet das coisas. Um tema que está aí na pauta, você vai ouvir falar muito sobre isso. Da mesma forma como a chamada Web3 ou internet semântica, que já, aliás, está funcionando sem às vezes ganhar esse nome. Mas se você vai falar da tal da internet das coisas, que está em estudo no âmbito aí propriamente deliberativo, não é? Portanto, no âmbito da legislação, você pode fazer referência a um dos avanços em mira dessa internet das coisas, o que ela, no futuro muito próximo, possa nos proporcionar e deixar em suspenso. Opa, mas é isso então? Internet das coisas, daqui a alguns anos, nós teremos esse tipo de possibilidade? É isso então? Esse é o conceito? Eu não sabia, eu achava que era alguma coisa mais localizada. Enfim, vai depender desse seu repertório. Outra vez, o seu repertório. A parte principal começa aí, né? Você tem que ter uma primeira ideia sobre qualquer tema, pode ser até a ideia das ideias, que vamos chamar, né, talvez possamos até chamar de tese, essa ideia principal, necessidade que se tem. Por exemplo, existem aqueles palestrantes com temas mais ou menos genéricos que cabem em várias circunstâncias e ele vai adequando a modulação, a extensão e a adequação da sua fala, né, a cada interesse. Então, existe o grande tema, mas aquele tema também se amolda para um público, para outro público, para escolas básica, para a escola superior, para uma classe lá de profissionais. Vamos voltar aqui mais uma vez, essa principal ideia, essa primeira ideia principal, pode ser já adequada especificamente àquela situação ali. O tema é vasto, mas tem uma situação que precisa ser respondida, digamos assim, justamente porque você deseja mesmo e tem como missão captar o interesse, criar interesse em relação àquele tema. Essa sua ideia principal, você já sabe isso, ter completo domínio sobre o tema e, portanto, sobre o como começar, esse motor desse tema. Esses pontos de apoio podem ser, por exemplo, provas concretas, como, por exemplo, estatísticas, relatos, então, relações de causa e efeito, que vão fortalecendo em estações diferentes, em momentos diferentes, essa sua primeira ideia principal. Você quer defender, por exemplo, a exatidão da aplicação de uma determinada lei? Você quer, por exemplo, defender como profissional de comunicação empresarial, que é justamente essa área, com todas as suas possibilidades, essa área abrangente, holística, integrada. Você quer defender que, de fato, o empenho que vem sendo defendido até, ou mais do que pretendido, mesmo realizado por muitos profissionais, você quer defender a adequação das técnicas, das estratégias, dos programas da comunicação empresarial em benefício de uma empresa? Escolha um tema. Primeiro tema, abrangência. De que modo a comunicação empresarial, por ser tão abrangente, a administração, a institucional, mercadológico, comunicação interna, a integração de tudo isso, você é capaz de ter essa visão holística, a primeira ideia, ou seja, o grande projeto da comunicação empresarial é ser abrangente. E nesta nossa fala aqui, meu papel aqui é mostrar o quão abrangente isso que chamamos de comunicação, essa área interdisciplinar, esse verdadeiro pátio de manobras, né, como eu já ouvi um profissional, um modo como se referir a todo tipo de possibilidade realizada nesse grande campo. Então, abrangência, primeira grande, abrangência sem perder, no entanto,
quando se necessita a especificidade e a contribuição de cada uma das disciplinas ou áreas, como jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, etc, etc, etc. Os recursos de cada uma dessas áreas. Então, nós temos primeiro um projeto abrangente integrado, que faz uso de técnicas, de comportamentos, de atitudes por parte dos agentes, sempre tendo em mira a entrega e a construção de determinado valor. E mais, à medida que tudo isso vai acontecendo, também no âmbito dessa empresa, aquela ali alvo desse seu propósito, como também, num certo sentido, as empresas que venham se relacionar com essa onde você está, tudo isso poderá ser beneficiado, todas essas instituições poderão ser beneficiadas nessa medida em que elas venham a conhecer o papel da comunicação empresarial. Pontos de apoio, nesse caso você tem muitos, né? O ponto de apoio sobre abrangência é mostrar, por exemplo, todas as áreas, as tais 4 áreas. Falei de abrangência, mas eu vou falar de 4 áreas. É um ponto de apoio. Aí eu vou falar, na verdade, de forma específica, é outro ponto de apoio, sobre cada uma dessas 4 áreas. Pronto. O que é uma apresentação breve, né, sobre cada uma das sub-áreas da comunicação. 2, você sabe que aqui tem a administrativa, né, até a mercadológica lá naquele ponto, tem a interna aqui e a institucional aqui. Tá vendo? Ali, numa pincelada, e nesse momento, penso eu que você, ao longo de um determinado percurso, você já é capaz de articular uma série de conhecimentos, né, de fundamentos a respeito dessa grandiosa área de comunicação empresarial. Segunda ideia principal. Outra vez, vamos dizer que aí seja ideia principal, ou seja, volume 1. Segunda ideia principal, volume 2. Ora, se eu comecei a falar de abrangência, falei rapidamente como ponto de apoio lá em cima das 4 áreas, depois mais ainda apresentei um pouco, a segunda ideia principal é exatamente a conexão. Ora, na verdade, a eficácia dos existe, vamos chamar o desempenho, o empenho, a força, a dedicação de tudo isso, né, da comunicação empresarial, isso depende naturalmente dos vínculos e da coerência desses vínculos entre as áreas. É como se fosse uma orquestra. Quando entra, afinal de contas, o piano, o violino e os demais, né, o violoncelo e todos os demais instrumentos. Essa sensação de se estar diante de uma orquestra, é preciso ter um maestro, que claro que é você. Você está lá também para vender seu peixe nessa hipotética reunião com a empresa, né? Então eu vou falar da imbricação, muito bem, falar dos paradigmas, um pouco sobre a história, vamos lá voltar. Olha, na verdade, existe uma tradição, você que sabe, quer saber? Tem uma longa história. Pensa que tudo isso nasceu ontem, não. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Opa, tem uma história da comunicação empresarial, né? Comunicação empresarial ou organizacional, né? Como você sabe. Uma grande história. Ali os antecedentes, relações públicas. Interessante. Muito bem, esse é o ponto de apoio. Eu estou falando da natureza integrada dessa comunicação. Vamos falar aqui, tá, do lastro histórico. Vamos falar do presente. E como é hoje? O lastro histórico já empresta aqui uma oportunidade para você falar do quanto você conhece, dos paradigmas, das teorias, santo Deus, da comunicação. Tudo isso você vê como vai constituindo. E quer saber, você é tão habilidoso, você é tão talentoso, tão genial, que você vai improvisando também. Surgiu. Tem aquela expressão, um passarinho me contou, surgiu. Aí está aí a possibilidade de, a partir desse seu repertório vastíssimo, não é? Bem orquestrado, sobreposto, um modo como você
faz uso das suas leituras, das muitas boas leituras que terá feito, as melhores, aliás, os seus fichamentos, o modo como você sabe fazer resenha, ler resenhas, o modo como você participa da vida cultural do seu país, da sua cidade, seja lá você morador de uma cidade pequena ou da maior cidade, verdade que você é essa pessoa interessada, não é? Você tomou esse energético aí, né? A vida me entregou isso, está até parecendo já aqui uma palestra de autoajuda, mas a verdade é que esse é você. Você tem muitos fundamentos, você sabe mais do que aquilo que você supõe que sabe. A terceira ideia principal agora é com você. Qual seria essa sua terceira ideia principal, tomando como tema esse trabalho da comunicação empresarial em benefício das empresas, a comunicação empresarial como ativo mesmo, gerador de valor, né? Portanto, bem por isso que é o ativo das instituições. Essa terceira ideia principal pode ser, quem sabe, depois de todo esse manancial aqui lembrado por você apresentou tudo de forma brilhante e bem orquestrada, a terceira ideia, quem sabe você possa falar, afinal de contas, e se você tiver essa oportunidade, especificamente, como nós podemos utilizar tudo isso aqui e agora? E por qual preço? Né? Aqui e agora. Vou trazer tudo isso para a sua empresa. Justamente eu, você. Né? Você vai trazer tudo isso para uma determinada empresa. Sabe por quê? Porque você é o maestro e você é cada um, não é, dos músicos. É cada um desses músicos. Você é o violinista e o pianista ao mesmo tempo. Por quê? Porque você tem essa visão integrada. Você sabe o que é melodia, o que é harmonia, o que são os diversos cantos, não é? Você compreende os vários sentidos da sonoridade e, na verdade, você localiza cada um desses sentidos nessa grande pauta, nessa grande partitura que é a própria empresa. Eis aí, então, a sua apresentação até aqui. A conclusão, resumo das ideias principais, já existe aí uma série, existem vários tópicos já repertoriados por você, já elencados por você, desenvolvidos, e aí você está tão tomado, tão inflamado, não é? Tão bem cheio de si no melhor sentido, que essa parte aqui é muito fácil, né? Até chegar ao ponto culminante ligado à introdução, e que aí você acaba proporcionando essa sensação de completude, de integralização, não é? Sabe, o começo, o fim repercute muito bem o começo, retoma cada uma das partes. Eis aí uma fala orgânica, portadora, uma verdadeira pletora, uma verdadeira plataforma de muitos sentidos, de valor em benefício daquela empresa que você, tomara que uma multinacional, que você visita, não é? Então, vê, isso não é pouco. O Aristóteles, referido sempre, né, a maior referência, mais importante até hoje, quando o assunto, por exemplo, é retórica, não é? Não só a retórica, existem as duas grandes artes. Fica aí como convite a você. Procure as duas grandes artes, apresentadas assim com esse nome do Aristóteles, e você vai ver que ele dividiu os gêneros, né, textuais, mas os gêneros do discurso oral também são três grandes gêneros, né? Três grandes gêneros. Um gênero delibera, é o chamado justamente o gênero deliberativo, né? Há uma publicação importante aqui, que por coincidência é a minha mesma, olha só, né? O gênero deliberativo persuade ou dissuade, né? Vai persuadir ou dissuadir. Eu quero que você haja de acordo com uma determinada pretensão que é minha, persuado, ou vou dissuadir você em relação àquilo que você tinha em mente. Isso no centro da polis grega, né? É o gênero deliberativo.
né? Existe o outro gênero, que é o epidítico. O epidítico. E conforme sabemos, o gênero epidítico elogia e censura. É preciso reconhecer as virtudes e é preciso acusar e apontar para os erros, e eventualmente até puni-los. Não é? É o gênero epidítico. E, finalmente, o gênero jurídico, né? Defende e acusa. É aquele propriamente o gênero usado pelos advogados. Defende e acusa, a lei. Não é? Ora, de posse também dessa noção, você vai até compreender qual é o sentido da sua fala. A qual gênero, considerando-se essa percepção bastante tradicional, muito tradicional, a primeira na verdade, assim, organicamente posta na história, tomando como referência a esse pensamento do Aristóteles, como é que você amolda o seu discurso, tá? Ele é deliberativo? Ele é epidítico? Ele acusa e defende? Onde é que você está? Um é mais demonstrativo, sabe? O epidítico, né? Esse epidítico, gênero epidítico, conforme se põe aqui, ele é muito demonstrativo. Será que a sua fala é uma fala demonstrativa? Pense a respeito. Esses gêneros são tão importantes, estão tão vivos, que um professor famoso da área de publicidade e propaganda, um publicitário e autor, professor universitário, que é o João Carrascosa, pensou um livro que fez bastante sucesso e ainda está aí sendo reconhecido, sobre o discurso na propaganda. Ele tomou como referência justamente esses 3 gêneros para, a partir daí, pensar um tipo de anúncio que se estruturaria até hoje conforme as 4 fases, e aí por isso que eu faço referência, né, para demonstrar que está vivo, as 4 fases do discurso pensado por Aristóteles. O discurso, de forma resumida, divide-se em 4 partes. O exórdio, o X, exórdio, em que se apresenta a ideia principal. Opa, você viu lá, sua ideia de ideia principal está aí. Segunda parte, a chamada narração. Então, tem o exórdio, a narração. Na narração, eu relato tudo aquilo que sei a propósito de determinado tema. Essa é a narração. Terceira parte, vou fortalecer essa narração, tá certo? Que tem um caráter demonstrativo. Vou fortalecê-la agora com a argumentação, que são as provas. Provas, não é? As provas que vão fortalecer. Então, tudo está bastante integrado. E, finalmente, a quarta parte, a peroração. Peroração, né? Essa palavra, esse de percorrer, de retomar, a peroração. Ela retoma e reforça. Opa, você já viu aqui? É a mesma coisa, olha aí, ó. Tá vendo? Olha o exórdio aqui. Essa parte principal, na verdade, do modo como você estrutura, é uma mistura da narração e das provas. E, finalmente, a peroração, que vai retomar e reforçar. Viva Aristóteles! De forma emocionada, muito obrigado pela sua presença e seu interesse. Estude bastante.